Meu filho gritou ao telefone: "Não venha para o jantar, minha esposa não te quer aqui." Eu estava prestes a comprar o apartamento deles. Então liguei para o banco e tomei outra decisão. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Sabe aquele instante na vida em que uma simples palavra, um gesto inesperado, vira tudo de cabeça para baixo e te obriga a repensar quem você é de verdade? Eu vivi o meu numa quarta-feira chuvosa de tarde, no escritório apertado de um cartório no centro do Rio de Janeiro, com as mãos suadas segurando um envelope cheio de papéis que resumiam quase 50 anos de lutas, risos e lágrimas transformados em herança, títulos e uma doação generosa de R$ 600.000, tudo o que eu havia juntado com unhas e dentes. Meu nome é Zulmira Alencar. Tenho 68 anos, e até ali eu achava que ser avó era sinônimo de entrega total, de abrir mão de sonhos próprios para ver os netos brilharem, mesmo quando isso significava engolir sapos e fingir que o mundo era um conto de fadas. Criei essa ilusão ao longo das décadas, acreditando que o afeto familiar era uma via de mão dupla, que o respeito vinha embutido no sangue. Que bobagem! Eram 15h45 quando meu telefone apitou com uma notificação. Uma mensagem de voz da minha filha única, a Priscila, que eu mimei desde que nasceu. Especialmente depois que o pai dela, o meu amado Raul, partiu num acidente de carro quando ela tinha só 12 anos. Meu peito apertou ao ouvir o tom dela, seco como um dia sem chuva no sertão. Mãe, sobre o chá da tarde de amanhã na casa nova, melhor você não vir. O marido da minha filha, o genro, acha que sua presença vai estragar o clima. Ele disse que você sempre traz aquelas histórias antigas e deixa todo mundo sem graça. Fique em casa, tá? Beijo. Ouvi de novo, incrédula, como se as palavras pudessem mudar. Mas não mudaram. Lá estava eu, na mesa do tabelião Alfredo, prestes a assinar a doação de 600 mil para ajudar na compra de uma casa ampla em Niterói, com piscina e jardim para os meus netos, e minha filha me mandava ficar longe de uma reunião familiar simples, como se eu fosse uma estranha inconveniente. O absurdo era palpável, quase risível. Eu, abrindo mão da minha aposentadoria confortável como costureira de alta costura, vendendo peças personalizadas para clientes fiéis ao longo dos anos, para acumular esse montante e sendo tratada como um peso morto na vida que ajudei a construir. A senhora está se sentindo bem, dona Zulmira? Zrênia, o Alfredo perguntou, notando minha cara de espanto. Não estava bem, estava destroçada, mas também começando a enxergar uma verdade que ignorei por tempo demais. Há um abismo entre ser avó amorosa e ser tapete para pisarem sem remorso. Posso usar o banheiro rapidinho? Pedi, me levantando com as pernas moles. No espelho do lavabo vi meu reflexo. Uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque simples. Olhos cansados de noites em claro costurando vestidos de festa para pagar a faculdade da Priscila, os cursos dos netos, as viagens que eles faziam, enquanto eu ficava em casa regando plantas. Liguei para ela, o dedo tremendo no botão. Alô, mãe, recebeu a mensagem? A voz casual dela me atingiu como um tapa. Recebi, filha. Só queria entender melhor. Ah, mãe, não leva a mal. É que o chá vai ter os amigos do trabalho do genro, gente importante. E você com seu jeito mais humilde, sabe? Pode se sentir deslocada. Deslocada. Como se eu, que costurei o vestido de noiva dela, que cuidei dos netos quando ela precisava trabalhar, fosse uma peça fora do quebra-cabeça chique deles. Jeito humilde? Tipo o quê, Priscila? As histórias da nossa família pobre no interior de Minas? Ou o fato de eu ter trabalhado como costureira para te dar tudo isso? Mãe, não complica. É só um chá. A gente marca algo simples no fim de semana. Só nós. Simples, adequado para a mãe velha e sem graça. Desliguei sem mais palavras, sentindo uma raiva borbulhando, misturada com uma clareza nova. Voltei para a mesa do tabelião. Mudei de ideia, Alfredo. Não vou assinar hoje.
Ele piscou confuso. Mas, dona Zulmira, o documento está pronto, a família esperando. Cancele tudo. Eu mereço mais do que isso. Saí dali com o envelope intacto, o coração acelerado, mas leve pela primeira vez em anos. No metrô lotado de volta para Copacabana, onde morava num apartamento modesto cheio de memórias, pensei nos anos todos. Priscila aos 5 anos, rindo enquanto eu costurava bonecas de pano para ela. As noites que passei em claro depois da morte do Raul, vendendo roupas na feira para pagar o colégio particular, os sacrifícios para que ela estudasse moda em São Paulo, virasse designer de sucesso. Mãe, quando eu crescer, vou te levar para morar numa mansão, ela dizia aos 15. Mas cresceu, casou com um publicitário ambicioso, teve 2 filhos lindos e eu virei a avó útil para babá gratuita e cheques gordos, mas indesejada em eventos sociais. Chegando em casa, respondi a mensagem. Tudo bem, filha, divirtam-se. Sem drama, só aceitação fria. Aquela noite dormi como uma pedra, sem o peso de sustentar ingratos. Os dias seguintes foram de silêncio dela, até que veio a ligação. Mãe, a imobiliária disse que a doação foi cancelada. Deve ser erro. Não foi erro, Priscila. Eu cancelei. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Por quê? A gente contava com isso para fechar a casa. Contavam com meu dinheiro, mas não comigo na vida de vocês. Cansei de ser caixa eletrônico invisível. Ela tentou argumentar, chorar, prometer visitas, mas eu desliguei. Foi o começo de uma mudança profunda. Pouco depois, uma ligação do banco me chamou para uma reunião urgente. Lá, o gerente Silvio e uma auditora, a Joana, me mostraram extratos. Saques mensais de R$ 1.500 por 6 anos, totalizando uns 108 mil, para uma conta de uma boutique de moda em nome da Priscila. Assinaturas falsificadas, bem imitadas. Sua filha tinha acesso aos seus dados? Zrenia perguntaram. Sim, ela me ajudava com finanças às vezes. A traição me nocauteou. Durante anos, enquanto eu costurava até os dedos sangrarem, ela desviava para o negócio dela, que sempre dizia ser do zero. Chorei no ônibus de volta, mas a tristeza virou fúria. Encontrei minha amiga de longa data, a Quitéria, dona de uma livraria no bairro, e desabafei. Você precisa dar o troco, Zulmira. Não com polícia, mas com esperteza. Contratei um advogado, o Teodoro Nunes, que conheci por acaso na feira onde vendia minhas peças. Ele era especialista em direito familiar e empresarial. Juntos bolamos um plano. Documentos que forçariam a Priscila a confessar, transferir a boutique para mim e devolver o dinheiro, sob ameaça de denúncia. Convidei-os para um almoço de reconciliação, num restaurante simples em Botafogo. Chegaram ansiosos pelo dinheiro. Coloquei os papéis na mesa. Assinem isso para formalizar a doação. Eles assinaram sem ler direito, cegos pela ganância. Então revelei. Vocês acabaram de confessar a fraude, transferir a boutique e concordar com devolução. O pânico nos olhos deles foi impagável. Dei opções: polícia ou cumprimento. Escolheram o segundo. Transferiram a boutique, começaram a pagar parcelas, mudaram para Belo Horizonte. Mas eu não parei aí. Transformei a boutique, que era de moda elitista, em algo novo. Um ateliê de costura comunitária, ensinando mulheres de favelas a criar peças sustentáveis, vendendo para um público consciente. Chamei de tecidos de renovo. Contratei costureiras talentosas, organizei oficinas gratuitas, a mídia notou e veio a fama. Com o dinheiro devolvido, comprei exatamente a casa em Niterói que eles queriam, transformando-a em sede de uma fundação para avós abandonadas, oferecendo cursos, terapia e apoio financeiro. Fundação Avós Fortes. No lançamento, invitei a Priscila anonimamente. Ela veio, viu o que criei da traição dela e, pela primeira vez, vi arrependimento. Meses depois, nos reconectamos devagar. Hoje, aos 70, conto isso no canal Vovó Tecedeira, inspirando outras. Não me arrependo. A dor virou legado. Compartilhe sua história nos comentários, inscreva-se, dê like e contribua no Valeu Demais. Sua decisão pode mudar tudo. Enquanto o eco da minha voz ainda pairava no ar do estúdio improvisado que montei no quarto de hóspedes do meu apartamento em Copacabana,
Com as janelas entreabertas deixando entrar o som distante das ondas quebrando na praia, percebi que gravar esse vídeo não era só um desabafo. Era como se eu estivesse tecendo uma nova tapeçaria para a minha vida, fio por fio, misturando as cores vivas das memórias com os tons mais escuros das decepções. Meu canal, o Vovó Tecedeira, tinha começado como uma brincadeira sugerida pela Quitéria, lá na livraria dela, onde passávamos tardes folheando livros antigos sobre artesanato e trocando confidências. Zulmira, você tem histórias que valem ouro. Por que não compartilha no YouTube? As pessoas adoram vovós sábias contando casos reais. No início, ri da ideia, imaginando-me como uma daquelas influencers jovens com maquiagens perfeitas e filtros mágicos. Eu, com minhas rugas conquistadas a duras penas, óculos bifocais escorregando no nariz e mãos marcadas por anos de agulhas e tesouras? Mas depois daquilo tudo com a Priscila, depois de transformar a boutique dela em algo maior do que qualquer vingança mesquinha, decidi tentar. O primeiro vídeo foi sobre costura sustentável, ensinando a reutilizar tecidos velhos para criar bolsas ecológicas. Ganhei uns 50 inscritos, a maioria vizinhos e clientes antigas. Mas quando postei o relato da minha revolução pessoal, como chamei, explodiu. Milhares de visualizações, comentários de mulheres de todo o Brasil compartilhando dores parecidas. Filhas ingratas, filhos que sumiam depois de pegar empréstimos, netos que só ligavam no Dia das Mães pedindo presentes. Uma delas, a dona Eulália de Salvador, escreveu: "Sua história me deu forças para negar dinheiro ao meu genro folgado. Obrigada, vovó." Aquilo me encheu de um calor que não sentia desde que via a Priscila criança correndo para os meus braços depois da escola. Mas nem tudo era flores. Com o crescimento do canal, veio o lado sombrio da internet. Trolls mandando mensagens cruéis. Velha amargurada, devia perdoar a filha e calar a boca. Ou pior, gente duvidando da veracidade. Inventou tudo para ganhar views. Ignorei o máximo que pude, focando nas mensagens positivas, nas parcerias que surgiam. Uma marca de linhas de costura me patrocinou, enviando caixas de materiais para as oficinas da Tecidos de Renovo. Outra, uma rede de supermercados orgânicos, quis colaborar em projetos de upcycling com comunidades carentes. Foi nessa fase que recebi um e-mail inesperado de uma produtora de TV no Rio, convidando-me para um programa matinal sobre mulheres inspiradoras na terceira idade. Aceitei, nervosa como uma debutante, mas animada. No dia da gravação, vesti um dos meus vestidos costurados à mão, com estampas florais que eu mesma pintei, e peguei o ônibus para os estúdios em Jacarepaguá. A apresentadora, uma moça chamada Lorena, de sorriso plástico e perguntas afiadas, me recebeu com um abraço falso. "Dona Zulmira, que prazer! Sua história é viral. Conte pra gente como uma costureira aposentada virou empreendedora social." Sentei no sofá macio do set, luzes quentes batendo no rosto, câmeras piscando como olhos curiosos. Contei tudo, do cancelamento da doação à descoberta da fraude, da transformação da boutique à fundação. O público no estúdio aplaudiu, mas Lorena inclinou a cabeça, fingindo empatia. "E sua filha, Priscila? Vocês se reconciliaram? Ou a vingança foi o fim da linha?" Hesitei. A verdade é que, depois do convite anônimo para o lançamento da fundação, Priscila tinha mandado uma mensagem. "Vi o que você fez com a casa. Impressionante, mãe. Sinto falta." Respondi seco. A casa agora é para quem precisa de verdade. Mas no fundo, uma sementinha de dúvida brotava. Será que eu tinha sido dura demais? No programa respondi: "A reconciliação não é obrigatória, Lorena. Às vezes o melhor é seguir caminhos separados, crescendo cada um no seu tempo." A audiência murmurou. Alguns aprovaram, outros balançaram a cabeça. Depois da transmissão, meu canal bombou ainda mais. Mas veio o contragolpe. Priscila, que eu descobri ter voltado para o Rio discretamente, trabalhando numa loja de roupas baratas em Madureira, postou um vídeo no TikTok contando seu lado. Minha mãe me pintou como vilã, mas ela nunca entendeu o estresse da vida moderna. Eu só queria o melhor para os meus filhos. O vídeo viralizou, dividindo opiniões. Recebi uma enxurrada de hate. "Filha ingrata versus mãe tóxica." Quitéria me aconselhou:
Não responda, Zulmira. Deixe que o tempo mostre. Mas ignorei e gravei uma live no canal, sentada na varanda com vista para o mar, costurando uma colcha de retalhos enquanto falava. Não vim aqui para brigar publicamente. Cada um tem sua versão, mas fatos são fatos. Desvios financeiros não se justificam com estresse. Vamos focar no positivo. A Voz Fortes ajudou 47 mulheres esse mês, ensinando ofícios, oferecendo terapia gratuita. A live teve recorde de visualizações e doações choveram via Pix. Com o dinheiro extra, expandi a fundação, abrindo uma filial em uma casa velha em Santa Teresa, reformada por voluntários arquitetos que conheci num workshop de design sustentável. Lá, criamos um espaço para avós criarem artesanato coletivo, vendendo online através de uma loja virtual que uma neta de aluna montou. Foi nessa época que conheci o seu Hermínio, um viúvo de 72 anos, professor aposentado de História, que veio à fundação buscar apoio depois de ser abandonado pelos filhos em um asilo. Ele não era avó, mas a dor era parecida. Posso ajudar nas aulas de História do Brasil nas oficinas? Para mostrar para as senhoras como nossas ancestrais lutaram. Aceitei, e ele virou peça-chave, contando lendas indígenas enquanto as mulheres teciam tapetes inspirados em padrões nativos. Nossa amizade cresceu devagar em cafés após as sessões, passeios pela Lapa ouvindo samba antigo. Não era romance, mas companhia genuína, algo que eu não tinha desde o Raul. Zulmira, você me lembra da minha falecida esposa, forte como uma rocha, mas com coração de algodão. Ele dizia me fazendo corar. Enquanto isso, a Priscila tentou contato direto. Uma carta chegou pelo correio cheirando a perfume barato. Mãe, errei feio. O divórcio me abriu os olhos. Posso visitar a fundação? Quero pedir perdão pessoalmente. Meu coração dividiu-se. Quitéria avisou. Cuidado, pode ser armadilha para reconquistar o dinheiro. Mas Teodoro, o advogado, que agora era como um irmão, disse: dê uma chance, mas com limites claros. Marquei um encontro num café neutro em Ipanema. Ela chegou magra, olhos fundos, sem o ar superior de antes. Mãe, sinto muito. Fui egoísta, influenciada pelo ex-marido. Vi seus vídeos e percebi o quanto te machuquei. Chorei, mas segurei firme. Palavras são fáceis, filha. Ações provam. Se quiser, venha voluntariar na fundação. Ajude as avós que passam pelo que eu passei. Ela aceitou e aos poucos começou a aparecer, lavando pincéis nas oficinas de pintura, organizando tecidos. Não era perfeito. Havia olhares constrangidos, conversas truncadas, mas era um começo. Os netos, que eu mal via, vieram junto uma vez, tímidos, mas curiosos com as máquinas de costura antigas. Vovó, ensina a fazer uma capa de super-herói? O mais novo pediu, e meu coração derreteu. Paralelamente, o canal evoluiu. Comecei séries novas. Costurando Histórias, onde convidadas contavam suas vidas enquanto criávamos peças juntas. Dicas de vovó para netos. Modernos, misturando conselhos antigos com toques contemporâneos, como usar apps para gerenciar finanças. Familiares sem abusos. Uma parceria com uma universidade trouxe estagiários de comunicação, melhorando a produção dos vídeos. Gravei um episódio especial sobre reconciliação, sem citar nomes. Às vezes o perdão não apaga o passado, mas abre espaço para o futuro, seja com família ou consigo mesma. Visualizações explodiram e marcas de cosméticos para peles maduras me procuraram para patrocínio. Com o dinheiro, comprei equipamentos melhores para as oficinas, máquinas industriais, tecidos orgânicos importados. A Tecidos de Renovo virou franquia, com filiais em favelas do Rio, geridas por ex-alunas da fundação. Uma delas, a Jandira, de 55 anos, que chegou destruída após ser expulsa de casa pelo filho, agora liderava a unidade no Complexo do Alemão, criando empregos para 12 mulheres. Dona Zulmira, você salvou minha vida. Agora eu salvo outras. Ela me disse num abraço apertado durante uma visita. Mas nem tudo era linear. Um escândalo surgiu quando uma repórter investigativa publicou que a Priscila estava usando o nome da fundação para promover sua própria linha de roupas recicladas no Instagram. Exploração familiar?
A manchete gritava. Confrontada, ela jurou inocência. Só queria ajudar, mãe. Mas provas mostravam vendas ligadas ao meu canal. Cortei laços novamente, temporariamente. Prove com ações, não com likes. Foi uma lição dura, mas necessária. Hermínio me apoiou. Você está construindo um império de empatia, Zulmira. Não deixe ninguém roubar isso. Nossas caminhadas pela praia viraram rotina, discutindo livros, planos para viagens. Sonhávamos com uma ida ao Nordeste, revisitar minhas raízes em Minas. Aos 69, eu me sentia renascendo, não só como avó ou empreendedora, mas como mulher plena, com desejos próprios. O canal bateu 100 mil inscritos e celebrei com uma live coletiva, convidando seguidoras a enviarem vídeos curtos de suas transformações. Centenas chegaram. Uma de Porto Alegre, contando como negou herança a um filho viciado em jogos. Outra de Manaus, que abriu uma padaria comunitária após traição do marido. Vocês são minha família estendida, declarei, lágrimas nos olhos. Quitéria, sempre a âncora, sugeriu. Próximo passo. Um livro. Tecendo vinganças em legados. Ri, mas anotei a ideia. A vida, afinal, era uma colcha infinita de retalhos. Alguns rasgados, outros bordados com ouro. E eu, Zulmira Alencar, continuava tecendo fio por fio, sem pressa, mas com determinação feroz. Enquanto o sol se punha sobre a orla de Copacabana, tingindo o céu de um laranja flamejante que se refletia nas águas calmas, eu me peguei remexendo em uma caixa velha de fotografias guardada no armário do quarto. Aquelas imagens amareladas que capturavam fragmentos de uma Zulmira mais jovem, com o Raul ao lado em festas juninas no interior. Ou a Priscila bebê, enrolada em um chale que eu mesma tricotei com lã barata comprada na feira. Aquela determinação feroz que eu sentia agora não era algo que brotara do nada. Era como uma linha subterrânea que sempre existiu, tecida nas veias, desde os dias em que fugi de casa aos 17 para vir para o Rio, sonhando em ser costureira de cinema, mas acabando em ateliês suados costurando uniformes para hotéis. O canal me obrigava a revisitar esses fios soltos do passado, e num vídeo recente sobre retalhos emocionais, usei aquelas fotos como props, escaneando-as com a ajuda de um menino da vizinhança que entendia de edição digital. Vovó, isso aqui é vintage puro. Vai viralizar como meme de nostalgia. Ele riu, ajustando filtros para dar um ar poético. E viralizou mesmo com comentários de gente de Belém a Florianópolis dizendo: meus álbuns de família são iguais, dona Zulmira. Obrigada por me fazer chorar de saudade boa. Mas entre os elogios veio uma surpresa. Uma mensagem privada de uma usuária chamada @FláviaArtesana, de Fortaleza. Sua história me inspirou a confrontar meu irmão que me explorava financeiramente. Agora abri meu próprio negócio de bijuterias. Posso te mandar uma amostra? Dias depois, uma caixinha chegou pelo correio com brincos de conchas pintadas à mão e eu os usei no vídeo seguinte, sobre acessórios que contam histórias pessoais, dando shout-out para ela. Isso virou padrão. Seguidoras enviando criações e eu as integrando nos conteúdos, criando uma rede virtual de artesãs que se apoiavam mutuamente, trocando dicas em um grupo no WhatsApp que criei, o Fios Entrelaçados. Quitéria, sempre visionária, virou moderadora voluntária. Zulmira, isso aqui é mais que um chat, é uma irmandade. Vamos organizar um encontro presencial. A ideia me animou, mas também assustou. Eu, que mal saía do bairro coordenando um evento, marquei para o final do mês num salão comunitário em Laranjeiras, alugado com doações do canal. Convidei Hermínio para ajudar na programação. Ele sugeriu palestras sobre história do artesanato brasileiro, ligando a resistência indígena e quilombola. Vamos tornar isso educativo, não só fofoca de vovós, brincou, piscando com aqueles olhos castanhos que pareciam carregar séculos de sabedoria. No dia do encontro, choveu torrencialmente, como se o céu quisesse testar nossa resiliência. Mas 38 mulheres apareceram, de ônibus lotados ou Uber compartilhados, trazendo bolos caseiros e amostras de seus trabalhos. Crochês inovadores, pinturas em
Tecido, até esculturas de argila reciclada. Sentei no círculo improvisado, sentindo o cheiro de café fresco misturado ao perfume úmido da chuva lá fora. E abri com uma dinâmica. Cada uma contava um fio rompido da vida e como o reatou. Histórias saíram como um rio. A dona Margarida, de 62, que descobriu o marido traindo com a secretária e usou a separação para aprender bordado terapêutico. O seu Alfredo, sim. Tínhamos homens no grupo agora, pois a empatia não tem gênero. Viúvo que pintava quadros para lidar com a solidão. Priscila, para minha surpresa, apareceu na porta ensopada com uma bolsa de tecidos que eu reconheci como sobras da antiga boutique. Posso entrar, mãe? Quero contribuir de verdade. Deixei-a, mas avisei. Aqui não é palco para drama familiar. É espaço de cura coletiva. Ela assentiu, sentando quieta. E quando chegou sua vez, falou baixo. Meu fio rompido foi a ganância que me cegou. Perdi minha mãe por causa disso, e agora tento remendar ajudando aqui. O grupo a acolheu sem julgamento, oferecendo abraços e conselhos práticos. Comece pequeno, Priscila. Voluntarie nas oficinas sem esperar aplausos. Após o evento, filmado parcialmente para o canal, com permissão de todos, as visualizações dispararam. E uma ONG de empoderamento feminino em Brasília nos contatou para parceria. Queriam replicar o modelo de grupos em outras capitais. Sua abordagem é única, dona Zulmira. Mistura artesanato com terapia emocional, sem psicologês complicado. Aceitei, viajando pela primeira vez em décadas para uma reunião lá, com o Hermínio ao lado como assistente cultural. No avião, rimos de nervoso. Eu que mal pegava metrô, agora voando para os planaltos centrais. Em Brasília, o ar seco e o céu infinito me fizeram refletir sobre expansões, não só geográficas, mas internas. Conheci a coordenadora, uma mulher chamada Zélia, ex-advogada que largou tudo para focar em projetos sociais após uma crise de burnout. Sua fundação me lembra que a idade é aliada, não inimiga, ela disse. E selamos a parceria com um contrato simples, prometendo treinamentos online para facilitadoras regionais. De volta ao Rio, usei o Momentum para inovar no canal. Lancei um podcast paralelo, Vozes Tecidas, gravado num estúdio caseiro que montei com microfones doados por um seguidor. Episódios semanais com entrevistas profundas, como com uma indígena da Amazônia que tecia cestos tradicionais enquanto falava de preservação cultural. Hermínio co-apresentava alguns, adicionando camadas históricas. Veja, Zulmira, isso liga ao período colonial, quando as mulheres nativas usavam artesanato como resistência sutil. Nossa química no ar era natural, e os ouvintes notavam. Vocês dois formam uma dupla dinâmica. Tem romance aí? Comentários assim me faziam rir, mas também pensar. Aos 69, será que eu merecia um capítulo romântico novo? Hermínio e eu conversamos sobre isso numa noite de lua cheia na Praia Vermelha, comendo pastéis de um quiosque. Não precisamos rotular, Zulmira. Vamos só desfrutar a companhia, como dois fios paralelos numa trama. Concordei, sentindo uma liberdade que nunca tive com Raul, preso às convenções da época. Enquanto isso, a Priscila progredia. Virou instrutora júnior na Tecidos de Renovo, ensinando design básico para as alunas e devolveu parcelas adiantadas do dinheiro antigo, trabalhando dobrado numa loja de tecidos. Numa tarde, me puxou para o canto. Mãe, meus filhos perguntam por você, posso trazê-los para uma oficina familiar? Permiti. E ver os netos, agora com 8 e 10 anos, manuseando agulhas com cuidado desajeitado, derreteu barreiras. Vovó, isso é mais legal que videogame. Nós, component placement. O mais velho exclamou costurando um boneco torto. Mas desafios surgiam. Uma crise financeira na fundação, com doações caindo por causa de uma recessão econômica que abalava o país. Precisamos diversificar, Quitéria alertou numa reunião de emergência na livraria dela, cercadas por pilhas de livros empoeirados. Ideia: lançar uma linha de produtos exclusivos do canal, como kits de costura personalizados com frases motivacionais bordadas. Vendemos online, e o sucesso foi imediato. Pacotes voando para as casas de seguidoras em todo o sul-nordeste.
Uma delas, de Recife, mandou foto usando o kit para criar máscaras decoradas durante uma enchente local. Seu ensinamento me ajudou a ganhar dinheiro extra na crise. Com os lucros, salvamos a filial de Santa Teresa e abrimos outra no Vidigal, focada em upcycling de plásticos oceânicos, em parceria com surfistas locais que coletavam lixo das praias. Hermínio liderou uma série de palestras lá sobre ecologia histórica. Os povos originários já reciclavam antes de ser moda. Priscila, para variar, se envolveu, trazendo ideias de moda sustentável que aprendeu na faculdade anos atrás. Isso me redime um pouquinho, mãe? Perguntou baixinho. Redenção é processo, filha. Continue tecendo. O canal evoluiu para lives interativas, onde eu respondia dúvidas ao vivo enquanto costurava ao lado de convidados surpresa. Uma vez, uma atriz famosa de novelas apareceu, contando como o artesanato a ajudou na depressão pós-fama. Visualizações bateram recorde e marcas de agulhas e linhas patrocinaram, permitindo upgrades. Câmera profissional, editor freelance. Mas o ápice veio num convite para TEDx Rio. Tema: Renovos inesperados. Nervosa, preparei um discurso não sobre vingança, mas sobre resiliência tecida. Cada ponto que damos na vida é uma escolha: reforçar o velho ou criar padrões novos. No palco, sob luzes fortes, vi Priscila na plateia, aplaudindo com lágrimas, ao lado dos netos segurando cartazes caseiros. Vovó, você é nossa heroína. Hermínio, nos bastidores, me deu um beijo na testa. Você teceu um legado, Zulmira. Saindo dali, soube que a vida não parava de surpreender. Uma editora ligou, querendo o livro que Quitéria sugerira. Vamos chamar de Fios de Força, da traição ao trama coletivo. Aceitei, começando a ditar capítulos para um gravador, misturando receitas de costura com lições de vida. Aos 70 iminentes, eu não era mais só a avó traída. Era a tecelã de destinos, entrelaçando fios alheios aos meus, criando uma tapeçaria vasta que cobria dores e alegrias. E assim continuei, agulha em punho, coração aberto, pronta para o próximo ponto imprevisível. Enquanto a editora aguardava o primeiro rascunho do livro, eu me vi mergulhada num turbilhão de memórias que borbulhavam como o vapor de uma chaleira esquecida no fogão, forçando-me a pausar as gravações e sair para uma caminhada solitária pela Avenida Atlântica ao amanhecer, quando o calçadão ainda ecoava apenas os passos dos corredores madrugadores e o canto rouco das gaivotas, disputando restos de peixe. Aquela prontidão para o imprevisível não era mera retórica, era uma armadura que eu forjava dia a dia, misturando o ferro da experiência com o cobre da curiosidade renovada. Hermínio, percebendo minha inquietude durante um jantar improvisado de feijoada vegetariana que ele preparou na cozinha apertada do apartamento dele em Botafogo, sugeriu uma escapada. Que tal uma viagem curta para o interior? Visitar Petrópolis, sentir o ar fresco da serra, quem sabe inspirar capítulos novos. Aceitei, embalando uma mala leve com tecidos experimentais e um caderno de anotações rabiscado com ideias soltas sobre padrões de bordado que simbolizavam ciclos de quebra e reparo. No ônibus serpenteando pela estrada sinuosa, conversamos sobre tudo menos o óbvio. Ele contando anedotas de aulas antigas sobre a Inconfidência Mineira. Eu descrevendo como um ponto cruzado podia representar interseções de destinos cruzados. Chegando à cidade imperial, o frio úmido nos recebeu como um abraço nostálgico e nos hospedamos numa pousada charmosa, com jardim de hortênsias, onde o dono, um senhor chamado Gaudêncio, nos tratou como velhos conhecidos ao saber do canal. Vi seu vídeo sobre retalhos emocionais. Minha esposa adora. Usa para costurar quilts para as netas. Aquela viagem virou um retiro improvisado. Dias explorando museus, onde Hermínio explicava o contexto histórico de tapeçarias antigas, e eu as fotografava para inspirações futuras. Noites ao redor de uma lareira crepitante, ditando trechos do livro enquanto ele digitava no laptop, adicionando notas de rodapé com referências culturais. Uma tarde visitamos um ateliê local de tecelagem manual,
gerido por uma artesã chamada Iracema, que tecia mantas com fibras de bananeira recicladas. Isso aqui é resistência, dona Zulmira. Cada fio vem de uma planta que o mundo descarta. Comprei amostras e a convidei para uma live remota, expandindo fios entrelaçados, para incluir técnicas regionais. De volta ao Rio, energizada pelo ar serrano, finalizei o manuscrito com um capítulo dedicado a tramas invisíveis, as conexões sutis que sustentam uma vida, como as que eu tecia agora com Hermínio, que evoluíam para algo mais profundo sem pressões. Apenas caminhadas pela Urca ao pôr do sol, mãos entrelaçadas casualmente, trocando silêncios confortáveis. O livro, batizado de Tramas de Força do Rasgo ao Renovo, foi lançado numa livraria indie no Leblon, com Quitéria como mestra de cerimônias, vestida num caftã costurado por mim, com padrões abstratos inspirados em mapas de rios brasileiros. O evento lotou. Seguidoras do canal misturadas a curiosos, jornalistas locais e até uma deputada estadual interessada em políticas para artesãs idosas. Priscila veio discreta com os netos a tiracolo e pela primeira vez comprou um exemplar autografado. Para ler com eles, mãe. Mostrar como a vovó virou escritora. Não forcei conversa, mas notei o brilho nos olhos dela ao folhear as páginas, talvez reconhecendo fragmentos da nossa história entre as linhas. As vendas surpreenderam. Em semanas, esgotou a primeira edição e uma editora maior comprou direitos para a versão digital, com áudio narrado por mim mesma, gravado num estúdio profissional onde eu me sentia como uma estrela de rádio antiga. Com os royalties, investi numa van adaptada para oficinas móveis da fundação, batizada de Tecelã Itinerante, que rodava por comunidades ribeirinhas no subúrbio, levando máquinas portáteis e tecidos doados. Uma dessas saídas, para o Complexo da Maré, coincidiu com uma feira cultural local, onde montamos um estande improvisado. Alunas costurando ao vivo, Hermínio contando lendas urbanas cariocas e eu demonstrando como transformar camisas velhas em bolsas ergonômicas. Uma menina de 14 anos, chamada Nayara, se aproximou tímida. Vovó Zulmira, posso aprender? Minha mãe perdeu o emprego na pandemia. Não só ensinei, como a recrutei para um programa de mentoria jovem, conectando-a com Priscila, que agora gerenciava a loja virtual da Tecidos de Renovo e precisava de ajuda com designs digitais. Isso é ciclo fechando, filha. Comentei numa rara conversa franca com Priscila num café da Praça São Perpétuo, onde o vento salgado do mar agitava as toalhas de mesa. Ela admitiu. Ainda sinto culpa, mãe. Mas ver você florescer me motiva a ser melhor para os meus filhos. Respondi com honestidade. Culpa não remenda nada sozinha. Ação, sim. Continue contribuindo e quem sabe os fios se entrelaçam de novo. Enquanto isso, o podcast Vozes Tecidas ganhou prêmios num festival online de áudio independente, com um episódio sobre artesanato como terapia pós-traumática, batendo recordes de downloads. Convidei especialistas, uma psicóloga de Niterói que usava tear como ferramenta clínica e um antropólogo que ligava tradições afro-brasileiras a padrões de quilting modernos. Hermínio co-apresentou, sua voz grave complementando a minha, e os ouvintes pediam mais. Façam um spin-off sobre duplas improváveis. Rimos disso numa noite de churrasco na laje de Quitéria, com amigos da livraria e da fundação, onde o cheiro de linguiça grelhada se misturava ao som de um violão tocando MPB antiga. Duplas improváveis somos nós todos aqui, Quitéria brindou com uma caipirinha gelada. Mas a imprevisibilidade bateu à porta numa forma inesperada. Uma proposta de uma rede de TV a cabo para um reality show baseado no canal Vovós que Transformam, seguindo rotinas de artesãs como eu, com desafios semanais de criação sustentável. Hesitei. Fama televisiva soava como um tear desregulado, fios emaranhados em ego e exposição. Consultei o grupo no WhatsApp. Opiniões divididas, mas Iracema, de Petrópolis, incentivou. Use para amplificar vozes silenciadas, Zulmira. Torne isso uma plataforma maior. Aceitei com condições. Foco em impacto social, não drama pessoal,
inclusão de participantes de periferias, royalties revertidos para a expansão da fundação. As filmagens começaram num estúdio em São Conrado, com câmeras capturando eu e outras vovós. Uma de Salvador tecendo redes de pesca decorativas, outra de Curitiba criando joias de sucata, competindo em provas como Desafio Zero Desperdício, transformando lixo em arte vendável. O piloto vazou online e o buzz foi imediato. Hashtags como Volvo transforma trending no X, com memes de mim costurando furiosamente sob cronômetro. Priscila ajudou nos bastidores, sugerindo temas de moda ética, e os netos viraram testadores mirins, provando protótipos de brinquedos costurados. Hermínio, cético no início, acabou participando como jurado convidado, analisando o valor histórico das criações. Isso aqui não é só entretenimento, é herança viva, declarou num episódio. O show estreou com audiência alta e críticas mistas. Uns amavam a autenticidade, outros achavam velhinhas fofas demais para reality. Ignorei os haters focando no bem. Doações dispararam, permitindo uma nova filial da fundação em Paraty, numa casa colonial restaurada, dedicada a artesanato marítimo com pescadoras locais. Numa pausa das gravações, viajei para lá com Hermínio, explorando trilhas na Mata Atlântica, onde o som de cachoeiras inspirou um novo padrão de bordado. Ondas entrelaçadas com folhas, simbolizando fluxo e crescimento. Você tá tecendo o Brasil inteiro agora, Zulmira, ele murmurou, beijando minha mão numa ponte suspensa sobre um riacho. De volta, o livro ganhou tradução para o espanhol, abrindo portas para colaborações na América Latina. Uma artesã argentina me convidou para um intercâmbio virtual, trocando técnicas de malharia com minhas de patchworking. O canal adaptou conteúdos bilíngues, atraindo seguidoras de Buenos Aires a Lima. Priscila, vendo o alcance, propôs: Mãe, e se eu gerenciasse uma linha internacional da loja para exportar peças das alunas? Aprovei, testando sua lealdade, e ela entregou, fechando vendas para galerias em Miami. Os netos orgulhosos fizeram um vídeo caseiro para o canal. Nossa vovó é global. Aos 70 completos, celebrei não com festa, mas com uma maratona de oficinas gratuitas na praia de Ipanema, armando tendas onde turistas e locais aprendiam a costurar, bandeiras personalizadas com mensagens de empoderamento. Hermínio me presenteou com um tear portátil antigo, restaurado, para tecer o que vier pela frente. E veio. Uma oferta de palestra numa conferência global de sustentabilidade em Genebra. Mas declinei. O coração pedia raízes, não voos longos. Em vez disso, foquei numa campanha local contra o trabalho infantil no artesanato, parceria com ONGs que resgatavam crianças de ateliês clandestinos, oferecendo educação via fundação. Uma delas, uma garota de 12 chamada Lourdes, virou pupila. Quero ser como você, vovó Zulmira, tecendo sonhos reais. Priscila a apadrinhou, levando para aulas de desenho. Assim, os fios se multiplicavam, entrelaçando gerações, regiões, dores e vitórias, numa tapeçaria que se expandia além do que eu sonhara, ponto a ponto, imprevisível, mas firme. Entre aqueles fios multiplicados que pareciam dançar num tear invisível, impulsionado pelo vento salgado do Atlântico, uma torção inesperada surgiu numa manhã enevoada de outono, quando o telefone tocou insistente na mesa de cabeceira, arrancando-me de um sonho onde eu navegava por rios de seda colorida que se transformavam em mapas de cidades submersas. Era a Zélia, de Brasília, a voz agitada, cortando o silêncio. Zulmira, precisamos de você aqui urgente. Uma conferência regional sobre economia criativa está rolando e uma das palestrantes cancelou. Seu nome veio à tona. Eles viram o reality e querem sua visão sobre artesanato como ferramenta de inclusão. Hesitei, o corpo ainda pesado de sono, mas o desafio piscou como uma linha dourada num pano cinza. Por que não? Hermínio, já acordado lendo um livro sobre mitos gregos na cozinha, ergueu a sobrancelha. Vai, mulher. Eu cuido das oficinas enquanto isso. Leve um pedaço do rio com você. Embarquei no avião com uma valise recheada de amostras de tecidos upcycled, da filial do Vidigal, sentindo o ronco das turbinas como um eco das máquinas de costura em plena ação.
Em Brasília, o Planalto Seco me recebeu com um sol implacável que secava a garganta. Mas a conferência, num centro de convenções moderno com painéis solares reluzentes, fervilhava de energia. Empreendedores de Manaus falando de biojoias amazônicas, designers de Porto Alegre exibindo móveis de pallet reciclado, e eu no palco improvisado com holofotes que faziam minhas mãos tremular ligeiramente, desfiando não só técnicas, mas filosofias entrelaçadas. O artesanato não é hobby de fim de semana. É uma teia que captura injustiças sociais e as transforma em redes de suporte, como um aranha paciente, que reconstrói após a tempestade. Usei slides com fotos das alunas da fundação, rostos marcados por rugas de luta, mas olhos brilhantes ao lado de peças vendidas para exportação. E terminei com uma demonstração ao vivo, tecendo uma pulseira de fios de pet reciclado enquanto narrava a jornada de Lourdes, a garotinha que agora sonhava em ser engenheira têxtil. A plateia, uma mistura de burocratas engravatados e ativistas de dreadlocks, aplaudiu de pé. E nos bastidores, uma executiva de uma multinacional de materiais sustentáveis me abordou. Queremos patrocinar uma linha de kits educativos baseados no seu método para escolas públicas no Centro-Oeste. Selamos um acordo preliminar ali mesmo sobre copos de suco de caju gelado e voltei para o Rio com um contrato no bolso e ideias borbulhando. Expandir os kits para incluir módulos sobre mitologia brasileira, inspirados nas lendas que Hermínio contava, misturando fios com narrativas ancestrais. Quitéria, ao me buscar no aeroporto com seu Fusca velho rangendo como uma dobradiça enferrujada, riu. Você tá virando uma nômade, Zulmira. Próximo destino. O mundo. Mas o mundo veio até mim primeiro. Uma mensagem de uma seguidora peruana, via o grupo internacional que Priscila gerenciava, propondo um intercâmbio. Artesãs andinas enviando lã de alpaca, em troca de técnicas de tingimento, natural com cascas de frutas tropicais. Organizei uma videochamada coletiva, tela cheia de faces morenas contra fundos de montanhas nevadas e favelas cariocas, trocando receitas como quem compartilha segredos de família. Adicione urucum para um vermelho vivo, eu dizia, enquanto elas ensinavam torções para fios resistentes ao frio. Priscila coordenou as remessas, surpreendendo-me com eficiência. Caixas chegavam pontualmente, e ela até criou um catálogo bilíngue online, impulsionando vendas que reverteram para bolsas de estudo na fundação. Estou remendando meu erro com cada envio, mãe, murmurou numa noite chuvosa, quando veio me visitar com uma sopa quente de mandioca que preparou, os netos dormindo no sofá, após uma tarde de brincadeiras com retalhos. Não forcei intimidade, mas notei como os pequenos agora me chamavam de vovó Tecelã, com afeto genuíno, traçando padrões imaginários no ar com dedinhos gorduchos. Enquanto isso, o reality Vovós que Transformam entrou na segunda temporada, com twists novos. Desafios colaborativos, onde equipes misturavam gerações, como eu e Lourdes, criando uma instalação de arte pública com plásticos resgatados da Baía de Guanabara, moldados em esculturas que representavam sereias guardiãs do oceano. As filmagens, agora em locações externas como o Aterro do Flamengo, atraíam curiosos que se juntavam espontaneamente, transformando sets em oficinas pop-up. Um turista americano aprendeu a fazer chaveiros de conchas. Uma moradora local trocou uma receita de bordado por uma dica de marketing digital. Hermínio apareceu como convidado fixo, infundindo episódios com pitadas de história. Essa técnica de entrelaçamento remete aos tecidos incas, adaptados pelos escravos africanos no Brasil colonial. A audiência subiu, mas veio o backlash. Um blogueiro conservador acusou o show de feminismo velado, alegando que incentivava avós rebeldes a abandonarem famílias. Ignorei, mas Priscila rebateu num post sutil no Instagram da loja. Rebeldia é ensinar independência, não abandono. O post viralizou, trazendo mais aliados que detratores. Com um influxo de visibilidade, uma universidade federal me convidou para um curso de extensão sobre empreendedorismo artesanal, onde lecionei não só técnicas, mas estratégias de rede.
Pensem em seus fios como conexões neuronais. Quanto mais sinapses, mais forte a mente coletiva. Alunas variavam de estudantes de design a donas de casa em transição de carreira. E uma delas, uma engenheira química aposentada chamada Dalva, propôs uma inovação: tingimentos ecológicos usando algas marinhas, colhidas sustentavelmente. Testamos no laboratório da Uni, misturando compostos que geravam tons iridescentes sem poluir rios. E patenteamos juntos, revertendo royalties para pesquisa comunitária. Hermínio, fascinado, pesquisou paralelos históricos. Os maias usavam corantes naturais semelhantes para tecidos rituais. Nossa parceria se aprofundava assim, em camadas sobrepostas como um quilt multifacetado, jantares com discussões acaloradas sobre o papel da arte na revolução social, seguidos de silêncios contemplativos assistindo ao mar da janela dele. Você me faz ver padrões onde eu via caos, Zulmira. Confessou numa madrugada insone, após um episódio particularmente emotivo do podcast, onde entrevistei uma sobrevivente de enchentes no Sul, que reconstruiu vida tecendo redes de solidariedade, literal e figurada. Mas o imprevisível golpeou de novo. Uma tempestade tropical assolou o rio, inundando a filial do Vidigal e destruindo estoques de tecidos. A van tecelã itinerante ficou atolada e perdemos equipamentos caros. Convocamos uma campanha emergencial no canal, com lives de arrecadação onde eu costurava ao vivo itens leiloados. Cada ponto é uma doação para reconstruir. Seguidoras responderam em massa, pacotes de fios chegando de todo o país, voluntários, limpando o espaço enlameado, Priscila coordenando logística com os netos, ajudando a empacotar. Hermínio liderou uma aula aberta sobre resiliência histórica. Como os quilombos se reerguiam após ataques. Dalva contribuiu com corantes resistentes à água. E em semanas, a filial renasceu mais forte, com muros pintados de murais colaborativos, retratando a enchente como uma onda transformadora. Lourdes, agora adolescente e confiante, projetou um app simples para rastrear doações, ganhando um prêmio escolar de inovação. Você me ensinou que rasgo vira remendo bonito, vovó. O incidente inspirou um capítulo extra no livro, reeditado com adendos. Tempestades no tear, como o caos gera padrões inéditos. Vendas renovadas financiaram uma expansão ousada, uma parceria com escolas indígenas no Xingu, trocando conhecimentos. Elas ensinando tramas de palha para cestaria, nós oferecendo ferramentas digitais para venda online. Viajei para lá num aviãozinho trepidante, o coração acelerado ao sobrevoar a floresta densa, pousando numa pista de terra vermelha, onde fui recebida com cantos rituais e colares de sementes. Sua teia chega até aqui, a avó urbana, disse a líder, uma mulher chamada Caima, cujas mãos calejadas teciam como se dialogassem com espíritos. Passei dias imersa, aprendendo padrões que incorporavam cosmologias ancestrais, e gravei episódios do podcast In Loco, com o som de pássaros e rios como fundo sonoro. De volta, integrei aquelas lições em workshops híbridos, conectando urbanas e indígenas via Zoom, criando uma ponte virtual de fios culturais. Priscila, tocada pela viagem, doou parte dos lucros da loja para preservação florestal. É meu jeito de estender a teia, mãe. Os netos, fascinados pelas fotos, pediram para participar. Vovó, vamos fazer uma cesta de palha para o nosso quarto. Hermínio planejou uma exposição itinerante com as peças híbridas, estreando no Museu do Amanhã, onde curadores elogiaram. Isso transcende arte. É diálogo vivo. Assim, a tapeçaria ganhava dimensões continentais, fios esticados de serras frias a selvas, úmidas, entrelaçando não só materiais, mas almas em busca de conexões perdidas. Ponto imprevisível após ponto firme, tecendo um futuro que se desdobrava como um rolo infinito de pano, esperando ser cortado e costurado de formas inusitadas. Enquanto aquele rolo infinito de pano se desenrolava em visões oníricas que me visitavam nas noites quentes do verão carioca, com o ventilador zumbindo como um tear mecânico defeituoso, uma dobra repentina na trama surgiu na forma de uma carta,
Registrada entregue por um carteiro suado, o envelope amassado cheirando a poeira de estradas distantes e selos estrangeiros que eu mal conseguia decifrar. Era de uma comunidade quilombola no Maranhão, escrita à mão por uma líder chamada Marinalva, que descobrira o canal através de uma transmissão pirata num celular comunitário. Dona Zulmira! Suas vozes tecidas ecoam até nossos barracões. Nossas mulheres tecem capim dourado, mas o mercado nos engole. Pode nos guiar? O convite era para uma imersão, passar semanas lá, trocando saberes, documentando processos ancestrais que misturavam ouro vegetal com narrativas de fuga e liberdade. Hermínio, folheando um atlas antigo na mesa da sala enquanto bebíamos mate gelado, traçou o roteiro. Isso é ouro puro, Zulmira. Liga ao quilombo de Palmares, fios de resistência que você pode entrelaçar com os seus urbanos. Embarquei num ônibus noturno para São Luís, a bagagem lotada de corantes experimentais de Dalva e um gravador portátil para capturar cantos e contos, sentindo o balanço da estrada como o vai-vem de uma lançadeira num tear gigante. Chegando, o ar úmido e perfumado de mangue me envolveu, e Marinalva me recebeu com um colar de sementes que tilintavam como sinos de alerta. Bem-vinda à nossa teia, irmã. Aqui, cada trança carrega uma história de ancestrais que não se curvaram. Os dias se fundiram num mosaico vivo. Acordar ao som de galos e tambores distantes, juntar-me às artesãs sob árvores de buriti, aprendendo a torcer o capim em joias que brilhavam como ouro verdadeiro, enquanto elas absorviam minhas técnicas de tingimento com algas para criar padrões híbridos, espirais quilombolas misturadas a ondas cariocas, simbolizando migrações forçadas e retornos voluntários. Gravei horas de conversas ao redor de fogueiras crepitantes, onde Marinalva narrava lendas de escravos que usavam tranças secretas para mapear rotas de fuga. E eu compartilhava episódios do podcast, adaptando-os para a rádio comunitária local. Priscila de longe enviava mensagens diárias com atualizações da loja. Mãe, as vendas de peças andinas subiram 30%. Mande fotos das novas tranças para inspirar. Respondia com áudios roucos, descrevendo o cheiro da terra molhada após chuvas tropicais, e notava uma suavidade crescente em sua voz, como se a distância física estivesse afinando os fios emocionais entre nós. Os netos ligavam via vídeo, olhos arregalados. Vovó, isso é selva de verdade? Traga um colar pra gente. Hermínio se juntou na segunda semana, trazendo livros sobre etnohistória que ele lia em voz alta durante pausas, conectando os padrões do capim a tecelagens africanas trazidas nos navios negreiros. Veja, Zulmira, isso não é coincidência, é herança tecida no DNA. Juntos facilitamos uma oficina mista. Ele contando mitos, eu demonstrando como incorporar elementos modernos, como zíperes reciclados, para criar bolsas funcionais que vendiam em feiras locais. Uma noite, sob um céu estrelado que parecia bordado com diamantes, Marinalva me levou a um ritual discreto. Mulheres dançando ao som de atabaques, trançando capim em círculos que representavam ciclos de opressão e liberação. Sua jornada, Zulmira, é como isso. Um círculo que se expande, incluindo mais almas. Voltei para o Rio transformada. A pele bronzeada pelo sol maranhense, a mala abarrotada de amostras de capim dourado e um novo projeto brotando. Uma coleção colaborativa Fios Quilombolas, vendida na loja online com lucros revertidos para a educação nas comunidades. Dalva adaptou seus corantes para fibras vegetais, criando tons terrosos que evocavam o solo vermelho do Nordeste. E Lourdes, agora uma adolescente prodígio, desenvolveu um filtro no app para simular tranças virtuais, permitindo que seguidoras testassem designs antes de comprar. O reality incorporou o tema na terceira temporada, um episódio especial filmado remotamente, com eu e Marinalva competindo em desafios de trançado sustentável, transmitido ao vivo para uma audiência que doou toneladas de materiais pós-episódio. Quitéria, gerenciando o estoque na livraria que agora servia como hub logístico, exclamou: Você está tecendo uma revolução continental, Zulmira. Próximo, o mundo indígena.
Mas o mundo indígena já batia à porta. Caima, do Xingu, ligou propondo uma fusão. Cestarias amazônicas com capim dourado, criando híbridos para uma exposição em São Paulo. Viajei para lá num trem lotado, o balanço ritmado como um pente de tear, encontrando-a numa galeria minimalista onde curadores de ternos impecáveis contrastavam com nossas roupas tingidas à mão. A exposição, tramas transversais, abriu com um vernissage lotado. Peças suspensas como teias flutuantes, iluminadas por spots que projetavam sombras dançantes nas paredes brancas. Hermínio discursou sobre paralelos mitológicos, Priscila cuidou da venda de catálogos e os netos, vestidos com camisetas bordadas por eles mesmos, circulavam oferecendo petiscos regionais. Uma crítica de arte no jornal paulistano elogiou: Zulmira Alencar não expõe objetos, expõe diálogos vivos entre periferias e centros. As vendas explodiram, financiando uma bolsa para Lourdes estudar design têxtil na USP, onde ela prometeu: vou voltar para multiplicar, vovó. Enquanto isso, o podcast evoluiu para um formato imersivo, com episódios gravados em campo. Um no Maranhão com sons de ventos nos buritis, outro no Xingu com cantos de pássaros exóticos, editados por um estagiário que recrutei da Conferência de Brasília. Hermínio e eu co-apresentávamos cada vez mais, nossas vozes entrelaçando como fios duplos num bordado reforçado, e os ouvintes enviavam áudios próprios. Uma pescadora de Paraty contando como redes tecidas salvavam vidas literais em alto mar. Priscila, numa reviravolta, propôs um spin-off. Vozes Familiares, focado em reconciliações, onde ela compartilhava anonimamente lições aprendidas. Aprovar, mas monitorei. Sem autopromoção, filha. Foco no coletivo. Os netos gravaram um episódio infantil, Fios Mirins, ensinando tranças simples com cordões de sapato, que virou hit entre pais educadores. Dalva, empolgada, desenvolveu uma linha de corantes luminescentes usando bioluminescência de algas, criando tecidos que brilhavam no escuro para instalações artísticas noturnas na Praia do Arpoador, onde turistas fotografavam as peças como auroras boreais tropicais. Quitéria organizou uma turnê de autógrafos para o livro expandido, agora com capítulos sobre as viagens, parando em livrarias de Recife a Porto Alegre, onde eu encontrava seguidoras que abraçavam como velhas conhecidas. Seu fio me puxou do abismo. Zulmira. Hermínio acompanhava, carregando malas e contando anedotas para plateias cativadas. E numa parada em Curitiba, sob chuva fina, confessou: essa teia nos uniu de formas que eu não planejava, mas celebro. Respondi com um beijo leve, sentindo os fios pessoais se apertarem num nó seguro, não apertado. O imprevisível continuou. Uma proposta de uma ONG global para adaptar o modelo da fundação para refugiados em campos na fronteira com a Venezuela, trocando técnicas de costura por abrigo emocional. Enviei Priscila como embaixadora, testando sua maturidade. Ela voltou mudada, olhos cheios de histórias de mulheres que teciam com fios de esperança tênue. Mãe, isso é maior que nós. Concordei, integrando as narrativas no canal com lives multilingües, traduzidas por voluntários. Lourdes, da USP, enviou protótipos de tecidos inteligentes que detectavam umidade para roupas de trabalho em climas extremos. Marinalva e Caíma se conectaram virtualmente planejando uma rede pan-brasileira de artesãs. Assim, o rolo de pano se desdobrava em camadas sobrepostas, cada dobra revelando texturas novas. De areias maranhenses a neblinas paulistas, de sussurros ancestrais a cliques digitais, tecendo não só objetos, mas um tapete voador de possibilidades, que levava almas para horizontes antes inimagináveis, ponto após ponto inusitado, firme e fluido.